Oi, gente! Mais um episódio. O tempo virou nessa 5ª temporada, recheada de convidados muito especiais. Eu quero começar o episódio agradecendo ao Gran Amazon, que está nos apoiando em mais uma temporada com o Iberostar. E o Gran Amazon oferece uma experiência ideal para quem quer conhecer a Amazônia, com muito respeito ao meio ambiente e também com muito conforto. Com 20 anos de atuação na região, eles tratam 100% dos efluentes com análises periódicas e cada detalhe da viagem é feito com muito cuidado e sempre pensando na sustentabilidade. Eu agradeço também a Diversa Turismo, que facilita a sua viagem, a sua chegada até lá, por meio de agências de viagens confiáveis. E o episódio de hoje tá muito especial, porque eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho há muito tempo. Eu acompanho ela desde a minha adolescência, né? Minha fase de jovem adulta e agora enquanto mulher. Porque não só pelo que ela comunica, pelo que ela fala, pela voz potente, mas também pelo que ela simplesmente é. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai falar sobre essência humana, sobre presença, sobre sabedoria de vida. E eu tô aqui com Fernanda Lima. Obrigada por estar aqui. Vou chorar. Ó, tá especial esse episódio. Vamos lá. Bom, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a Fernanda é apresentadora, atriz, com 25 anos de carreira. Ela já apresentou programas icônicos na TV brasileira e hoje ela apresenta os podcasts Sem Vergonha e Minha Viagem. Fernanda, quero começar falando sobre repassando a sua carreira, porque quando a gente olha para a sua carreira como um todo, a gente vê que você sempre foi muito vanguarda nos temas, né? Desde o Fica Comigo, eu acompanhava. A gente protagonizou, o Brasil protagonizou o primeiro beijo gay da TV brasileira, que foi com você. Eu me lembro exatamente do rosto das pessoas. E aí depois teve o Amor e Sexo, onde naquele tempo, naquela época, você falava de temas que não eram falados, dessa liberdade feminina, sexo sem tabu. Hoje você apresenta o Sem Vergonha, que também é sobre a menopausa, que é um tema que agora que está começando a ser falado, que por muito tempo as mulheres não tinham consciência. E aí a gente lembrou do Mochilão MTV, que você falava de ecoturismo. Sim. Naquele tempo, ó, que nem se falava sobre isso, né? De turismo ecológico. É verdade. E aí eu queria saber como foram essas escolhas, elas eram conscientes ou elas foram acontecendo? Olha, eu acho que eu tive um pouco de sorte de encontrar pessoas no meu caminho que me deram possibilidades de escolha. Então isso fez toda a diferença. Eu sempre trabalhei, sempre escolhi o meu caminho muito de acordo com quem eu sou, assim, sabe? Então, às vezes, vinha uma proposta ou outra que eu chegava à noite em casa e falava, tem alguma coisa que não tá fechando, sabe? Não tem a ver, eu acho que eu não vou conseguir. E, de repente, vinha alguma coisa que eu falava, nossa, isso aqui tem a ver comigo, tipo Mochilão, né? Mochilão sempre foi meu sonho. Eu assistia a MTV e eu olhava aquilo e falava, nossa, que trabalho. Eu queria muito esse trabalho. Então, às vezes, encaixa. Por acaso, o Mochilão foi a primeira coisa que eu fiz na televisão. E o Fica Comigo, por exemplo, quando eles vieram me oferecer... é um programa de namoro na TV. Eu ficava com aquela imagem, né, do Silvio Santos. Falei, cara, mas não tem nada a ver comigo, namoro na TV. Não tem nada a ver um programa como esse. Eu instigar pessoas que escolham um par. Então, o Fica Comigo foi uma coisa, assim, bem delicada de eu escolher, que eu achava que não tinha a ver. Como eu também não tinha muita escolha na época, eu precisava trabalhar, eu acho que também tem uma coisa, sabe, Giovana, da gente conseguir transformar algo que aparentemente não é nada em alguma coisa interessante. Então, o Fica Comigo foi uma experiência assim. A princípio era um programa bobo e a gente foi ali trabalhando juntos, eu e a equipe, colocando pitadas de assuntos que tinham a ver com jovem, até que a gente culminou, né, nesse Fica Comigo Gay, que daí foi realmente um grande estrondo, assim. A gente viu que a sociedade, pelo menos a jovem, né, a sociedade que estava ali nos assistindo, queria ver aquilo também, né. E aí depois a gente fez o das meninas, né, o Fica Comigo Gay de meninas. Foi incrível também. Aí eu continuei fazendo Mochilão, até que chegou uma hora que eu cheguei num teto ali na MTV, já não tinha mais o que... Nesse sentido, né, coisas que me atraíssem, assim. Aí eu saí, fui pra Globo, daí fiz todo o meu percurso na Globo até conseguir chegar no Amor e Sexo. E aí eu acho que foi realmente o grande trabalho da minha vida, onde eu pude realmente aprender. Na verdade, eu me formei com Amor e Sexo, assim. Eu acho que eu sou quem eu sou hoje muito
por conta do que eu aprendi ali, sabe? Sim. Me alfabetizou aquele programa, as pessoas, o estudo que eu tive que fazer para apresentar, tudo, né? Todos os assuntos ali eram muito novos Sim. para a época, né? Ali para, Total. vamos dizer, para 10, 15 anos atrás eram muito novos. Então hoje, se a gente olha, né, a Pablo Vittar, a Glória Groove participando do Domingão, é muito natural. Sim. Mas na época não era. E não era nem permitido convidar. Convidar até era, mas assim, botar no júri, assim, era tudo muito delicado para a família brasileira. E de repente a gente vai quebrando barreiras e quando vê, se naturalizam as coisas. E eu lembro que o Minha Viagem você fez muito num lugar, você falava sobre, enfim, curiosidade no mundo, né? Essa curiosidade que você tem do mundo, mas também você abraçava valores que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, como a nossa pequenez diante do mundo, Sim. ou muito sobre autoconhecimento, né? Espiritualidade, esse olhar para si. Até você fez um post de aniversário que você falava forte por dentro. A gente vê isso pela sua yoga, pela sua meditação e pelo que você comunica. E eu queria saber quais são essas ferramentas que você usa. Você é uma eterna curiosa. A impressão que a gente tem é que você é uma eterna curiosa de si mesmo, né? É uma evolução que nunca acaba. Eu sou. Eu sou bem exigente nesse lugar comigo, porque também não basta a gente, sou yogi, faço meditação e fica uma certa arrogância, né? Outro dia eu li alguma coisa da Vera Iaconelli que falava sobre o autodesconhecimento. E eu adorei aquilo, porque é uma coisa da gente se desconstruir mesmo, né? Em vez de ir criando uma certa empáfia de tipo, me acho super superior porque eu faço isso. Não, é o contrário, né? Cada vez a gente se descobre ainda mais frágil, mais vulnerável. E realmente, eu sou acho que você falou bem, assim, eu sou uma eterna curiosa de mim e do mundo e dos outros. E eu acho que essa busca é justamente, linkando com algo que você falou também, é justamente para ter presença em tudo, sabe? Eu acho que a coisa da yoga que chegou na minha vida também, num momento assim que eu estava muito avoada, sabe? Aqui em São Paulo e lidando com a cidade, com o trânsito, com a violência, sabe? Saída de Porto Alegre sozinha. Eu precisei de alguma coisa que me desse essa força que vem de dentro para fora e não só uma coisa de modelo em São Paulo. Tá? Então eu me encontrei com a yoga e com uma turma muito boa também. E fui aprendendo muito sobre essa sensação de bem-estar sem precisar de uma bolsa da moda, ou sem precisar estar com alguém que é importante. Poder estar sozinha, poder estar bem. Então eu fui me construindo a partir desse nada, sabe? Eu lembro quando eu fui pro Japão, eu tinha 14 anos, eu estava lá sozinha, sem minha mãe, sem meu pai. Uma menina, né? A gente olha hoje é uma menina. Imagina, eu vejo meus filhos com 17, eu acho que eu ia ficar assim, não. E eu quebrei todas as barreiras na minha casa, porque minha mãe, né, ficou apavorada, meu pai com medo e tal, mas eu não tinha por que não, eu queria ir pro mundo, mas ao mesmo tempo você se vê de repente sozinha e você fala, eu preciso de um alicerce mesmo. Então isso foi fundamental, eu diria, na minha vida, sabe? Porque hoje realmente cada vez mais eu vejo que a gente não tem nenhuma importância diante disso tudo. A gente é um grãozinho de energia e, né, eu vejo às vezes as pessoas brigando, disputando postos e poderes, né, por puro ego e eu consigo olhar para tudo isso e falar, gente, que bobagem, que patético, né? Chega a ser patético, né? Você vê as pessoas, né, os acúmulos e as competições. Então eu sou muito feliz por ter essas ferramentas. Sim. Sabe, de poder acordar de manhã. Eu acordo sempre com muita dor no corpo, no meu ombro, sabe, eu sou muito agitada, tal. Então faço a minha yoga e aquele momento, assim, aquela meia hora que seja, sabe, de respiração, assim, e de um alongamento do corpo, aquilo parece que me prepara para o que der e vier. Não importa o que vai acontecer no meu dia, eu vou encarar de uma maneira que eu acho que deve ser saudável pra mim, assim. Você consegue fazer todo dia?
Quase todo. Sim, consigo. É Ashtanga o seu, né? Eu faço Ashtanga, mas não faço a série toda. Sim, só as final de posturas semana em pé, eu faço a série toda. Mas durante a semana é realmente Sim. como se fosse assim o preparo para o que virá. Que a gente nunca sabe. Total. Você sabe que eu descobri a yoga também no meu primeiro puerpério. Me salvou de uma depressão pós-parto. E desde então eu nunca mais larguei. E eu tô agora na Ashtanga. Esse ano eu comecei a Ashtanga. E eu sempre fiz aula guiada, né? Porque a yoga tem esse lugar do guia. E a Ashtanga, essa coisa do silêncio, você entende, né? Que todo dia você tá de um jeito, você alinha a coluna sozinha. Exato. E você faz. No primeiro suyar, eu já sei como é que vai ser a yoga inteira, né? Exato. Você já sabe qual tá a sua vibe do dia, o que você precisa alinhar. Eu acho que é um monte de ferramenta, como você usou, tudo é pra melhorar, porque assim, é tipo uma automassagem. Eu adoro massagem, né? Mas nem sempre você pode ganhar uma massagem. Então é uma automassagem que você se alonga ali. É uma respiração intensa que te oxigena o teu corpo. Então a sensação que eu tenho é que assim, o que tá ruim vai embora e eu já começo o dia bem. É aquele silêncio que eu acho que é importante, né? A gente ter um silêncio. E eu vejo assim que um dia eu tô super focada naquela respiração e naquele movimento e tal. Outro dia eu chego a estar com o celular do lado e enquanto eu vou fazendo, eu vou lembrando coisa, boto na nota. Enquanto eu tô fazendo, eu vou escrevendo na nota do celular as coisas que eu não posso esquecer. Então assim, você vê que a mente um dia tá caótica, no outro dia ela tá mais em paz, no outro dia ela não quer fazer nada, mas vai fazer, eu vou fazer. Eu sempre vou pro tapete, assim. Depois você nunca se arrepende, né? Não pode estar cansada. E falando em ferramenta e presença também, uma atitude que é muito presente na sua família é a manualidade, né? Fazer coisas manuais, enfim. Rodrigo fala muito sobre isso. Eu nunca tinha pensado nesse nome, manualidade. É muito bom. O Rodrigo já até virou meme sobre isso. Sim. E você também. E eu me lembro de uma entrevista há muito tempo que eu não vou saber onde. Aí a gente tava fazendo o roteiro e o Jordano falou, mas você tem certeza disso? Porque a gente não achou a fonte. Vai. Eu falei, algum dia da minha vida, muitos anos atrás, eu escutei ela falando isso. Que era você dando uma entrevista, você falando, seus meninos eram pequenininhos, você falando, o body tá pequeno, corta, vira camiseta, não foi isso? E aí eu lembro que na mesma entrevista você falou assim, aqui em casa a gente come a fruta inteira, maçã não é só come o talinho, come a semente, não era isso? Eu não sei onde foi isso, mas eu lembro que eu escutei você falando isso. E aí você fazia composteira. Nem eu sei onde, mas eu falei. Eu lembro que você fez composteira quando isso nem era moda, nem era falado. E aí eu queria falar sobre esse lugar da manualidade na sua vida, esse estado de presença que o manual traz, o fazer por você mesmo. Se vê, né? São coisas que são tão singelas, né? São tão básicas que... E hoje a gente tá tão distante disso que de repente você resgata uma coisa que é tão simples, né? Que é tão quase boba, né? E que se tornou tão importante nos dias de hoje, né? Então, de novo, né? Muito... Acho que da minha criação, eu tive uma criação muito pé na terra, mão na terra. Minha mãe era assim... A minha mãe era do dedo verde, sabe? Ela vivia plantando, vivia colocando o lixo orgânico no buraco. E eu lembro que ela cavava, vamos dizer que eu tinha 5, 6 anos, a minha mãe devia ter 40 e poucos, né? A gente nunca faz essa conta, né? Mas a minha mãe, eu lembro que ela cavava assim uns buracão, aí ela ia lá, pegava aquele lixo orgânico, aquelas cascas de fruta, jogava tudo no fundo, aí plantava, aí E aí eu lembro da minha mãe molhando, todo dia molhando. Então, quando você vê, você reproduz aquilo sem nem questionar. Então, sempre foi algo que eu amava, assim, ver a minha mãe fazendo. Eu lembro que a gente ficava na praia, assim, no verão a gente chegava na casa da praia, sentava no gramado e a gente ficava o mês inteiro arrancando inso. Sabe o que é inso, né? O que é isso? Eu não sei. Inso é tipo matinho. Tipo aquele capinzinho que atrapalha a grama. E aquilo, eu fico pensando hoje, assim, é uma terapia, né? E um cuidado com a terra com a terra. É isso, né? Você tirar o que tá fazendo mal ali pro solo, mas ao mesmo tempo é uma terapia, porque você fica horas ali agachada. Eu lembro que ela tinha uns banquinhos, assim, bem baixinhos, a gente ficava sentado no banquinho tirando. Então isso da minha mãe era muito interessante, assim, e o meu pai era aquele cara também que... Meu pai era muito maloqueiro, então era o trator, era a terra, era as coisas que vêm da terra e é muito natural, assim, eu sempre curti muito isso, sempre foi muito, sempre fez parte de mim. E essa coisa de reaproveitar é porque eu tenho uma culpa qualquer, assim, uma coisa que eu gosto de reaproveitar, eu tenho pena das coisas que vão embora, sabe? Então a coisa do body...
realmente eu cortava e virava uma camiseta, porque não tem por que não ser uma camiseta, né? Um body que tá apertado, por que ele não vai ser uma camiseta? Eu adoro coisa desfiada, não tenho nenhum problema. E eu ainda inventei, eu cortava, e foi na época da pandemia, que ela era piquitica, eu cortava, e a parte de baixo eu fiz máscara. Mas aí, perfeito, porque a perninha enfia aqui. Mas aí a galera falou, não, ela já tá demais, tá meio estranho isso, para com isso, tá bom. Não, foi só uma brincadeira, mas eu fiz umas máscaras ótimas. E qual foi a outra coisa que você falou? Já não me lembro mais. Do talinho, do alimento. Da coisa das sementes. A pera dá pra comer inteirinha, não sei se você já fez isso, mas dá pra comer inteirinha, porque ela é inteira saborosa. E a maçã, alguém um dia me disse pra experimentar o carocinho. E quando eu provei, eu falei, gente, é maravilhoso. Então virou essa coisa de comer até o talo. E aí eu lembro que uma vez eu tinha uma amiga que trabalhava no Fantástico, ela foi na minha casa fazer uma matéria sobre isso. Isso tem muito tempo, não tinha nem os meninos. E aí nessa época eu comia a casca do kiwi. Eu comia meio que a casca de tudo, porque se tu for pegar uma manga rosa… Dá pra comer, porque é uma casca bem saborosa. Fininha, maravilhosa. E na época não tinha essa coisa de tanto agrotóxico, então eu comia. E aí eu lembro que eles fizeram essa matéria. E até hoje, menina, eu encontro gente que fala, eu lembro que você comia casca. Ficou guardada no meu inconsciente. Você vê que marca, né? É uma coisa tão boba, né? Tão não, simples. E por isso que eu falo, a gente te segue pelo que você é, porque é isso, além do que vem no roteiro do programa, mas é uma coisa que é de você mesmo, né? É porque é gostoso saber, né, o que é a pessoa além do trabalho, né? Eu tenho muita curiosidade. Eu também acho que os melhores momentos que eu tenho com pessoas que eu conheço, que são da mídia, não são muitas, mas quem eu conheço são os momentos que é o mais trivial, né? O que tem de comezinho daquela pessoa, né? O que ela vai te contar da infância, dos hábitos. É isso que a gente gosta. Então, quando eu boto isso pra fora, eu vejo que as pessoas gostam porque se identificam em algum lugar, né? Total. Porque tem outra coragem nos dias de hoje que é a gente romper com essa lógica da produtividade, né? A gente precisa estar nos grandes centros para a vida acontecer, então abandonar a cidade, a correria do dia a dia, estabelecer uma relação com o tempo, com a natureza, hoje também é um ato de coragem, de poder, né? Organizar a sua vida, mas também de coragem. Muito recentemente você ficou morando num motorhome. Sim, não foi isso? Sim. E agora você tá com uma casa no campo também, onde você tá se doando. Eu lembro quando eu mudei, e olha que eu fui de uma cidade grande para outra, mas eu morava em São Paulo e aí eu engravidei, conheci o Greg e fui pro Rio. Esse ato de sair de São Paulo e ir pro Rio, eu já senti que eu tava perdendo tanta coisa, porque as coisas acontecem tanto em São Paulo, né, pra minha carreira. Hoje eu amo morar lá, não voltaria pra cá, sou completamente feliz, mas… essa coisa da produtividade, de que você tem que estar num grande centro e você conseguir se afastar isso para olhar para a terra, para a natureza, para viver num outro ritmo, num outro tempo, é um ato de coragem. E eu queria saber como é para você essas mudanças, como eu você sou bem sente. desapegada. Eu acho o máximo esse contato com outras culturas, sabe? Essa possibilidade de viver outro tipo de vida. Óbvio, né? Eu sou altamente privilegiada de poder fazer isso, de poder fazer isso bem, né? De não ser maltratada onde a gente vai, porque também, né? Quando você tem alguma condição é bem diferente de quando você chega com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu gosto muito de sair do meu conforto, sabe? Tirar um pouco as crianças do conforto deles e proporcionar um outro olhar, um outro referencial. Então essa coisa do motorhome foi uma experiência incrível. Deu muita discussão, porque a gente ficou muito apertadinho, né, durante uns bons meses. Mas é um grande aprendizado, E agora, acho que mas agora a gente já tá meio cansado também, né, desse troca-troca de lugar e de casa e tal. Então a gente tinha uma terra no Rio, né, na época da pandemia, daí a gente vendeu e comprou uma terra aqui em São Paulo, no interior, na Mantiqueira. E aí esse agora é o nosso próximo, realmente vai ser o nosso próximo plano, assim. Se eu não tivesse com criança na escola, eu certamente já estaria morando no meio do mato, porque lá, essa coisa do ovo com a gema amarela, muito amarela, sabe? Daquele espinafre, assim, espetacular, sem agrotóxico, alface, né? Você poder olhar para uma cachoeira, né? E ficar ali extasiado e dormir no silêncio do mato e acordar. Esse mês de julho, assim, a gente ficou também todo fora no mato. E era a época das cerejeiras. Foi um negócio, assim, chocante. Chocante, assim, sabe? Eu acordava de manhã, a gente ficava tomando café meio assim… Cara, não é possível, mas
Não é no Japão que tem a cerejeira? Não, mas aqui também, porque essa terra, esse Brasil, o que tu planta dá, sabe? É uma terra muito fértil, E de repente eu descobri que a cerejeira, eles chamam lá, sabe de quê? Peste. Ah, é? Porque dá demais. Porque tem alguma questão com o solo, ela dá parece que ela dá uma prejudicada no solo. Mas tem muito trabalho também, né? Tem essa Trabalho manual. A gente não pode se iludir, né? Que Claro. vai viver no mato e nada. Tem muito trabalho e é o dia todo, mas é muito gostoso, assim, né? Você ir mexendo, você ir fazendo, você ir resolvendo as coisas que tem pra resolver. Agora a gente tem uma porca, que é uma pet. Ai, jura? A Tchuca. Só que a Tchuca era desse tamanho e hoje ela tá do tamanho dessa mesa. E virou uma puta trabalheira a tal da Tchuca. Porque ela come tudo, ela come minhas trepadeiras, come as plantas, revira o lixo. Aí agora já temos que fazer um negócio pra Tchuca ficar presa. Mas se a Tchuca ficar presa, ela vai parar de andar. E aí daqui a pouco ela morre mais cedo. E aí vamos resolver. Então são questões assim muito novas e muito interessantes. Mas assim, logo é lá que eu vou estar, assim, com umas tranças grisalhas, mexendo na caldeirão. Bruxona. Bruxona. E o Rodrigo também, ele também tem essa coisa, né, da gente querer a mesma coisa, né? Porque imagina eu querer e ele não, ou ele querer e eu não, isso nos distanciaria, mas a gente tem muito esse sonho juntos. E também conseguir que as crianças gostem. Elas não precisam estar lá sempre. Mas o fato da gente ficar lá e ver que eles se sentem bem naquele ambiente e que ficam tranquilos, sabe? Que conseguem sair no mato, então eles pegam um facão e vão pro mato de galocha e cortam. Aí às vezes a gente anda, a gente vê onde é que eles andaram, porque eles cortam de um jeito muito próprio. Então isso também é especial, né? Eu fico feliz deles gostarem, porque eu acho que se tudo mais falhar, é lá que a gente vai estar com o pé na terra e debaixo de uma cachoeira. E você tem 2 adolescentes, né? Crianças adolescentes. E eu sei que você está pesquisando sobre esse tema para a próxima temporada do Zé. Já tá no ar. Ah, já tá no ar. Já tá no ar, super legal. E a gente escuta falar muito sobre a crise da adolescência, né? Só que, na verdade, é uma crise dos adultos também de não saber lidar com essa adolescência. E aí eu fico vendo… ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que falou que tem um colégio alta elite aqui de São Paulo que 90% dos alunos já tomam algum remédio de tarja preta, antidepressivo, ansiedade. Isso me apavora. É um futuro que eu ainda não quero pensar, porque eu ainda tô longe, mas eu sei que eu não consigo… Para além da depressão é a competitividade, né? Porque esses remédios, eles fazem tu tirar nota alta. Fazem tu passar em concurso. Isso é um absurdo. E aí eu fico vendo muito pela lógica da questão ambiental, né? Que a gente fala de ansiedade climática, essa falta de perspectiva do futuro, né? Esse cancelamento que eles têm do futuro. Ao mesmo tempo que o mundo deposita neles uma esperança de futuro, que é muito injusto também. E aí eu queria saber como que você lida com essa fase que, dentro da sua casa, essa ansiedade e… Olha… Eu peço desculpa aos pais que estão trilhando aí uma jornada difícil com seus adolescentes. Sinto muito, mas na minha casa, por hora, até aqui, tem sido muito tranquilo. Tem sido muito bom, porque eu não saio um segundo do lado deles. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque os meninos, eles aprenderam a expor seus sentimentos. Chora um pouco, mas eu tô sempre ali. Chora, pode chorar, pode expressar o que você tá… Então assim, eu sou insuportável. Eu não deixo passar uma. Então assim, falou uma coisa fora do tom, eu vou ali, falo, escuta, bem baixinho, não sou mãe que grita, que faz barulho. Deixa eu te falar um negócio, sei que você falou, tá muito cagado. Tá muito ruim. Vou te explicar por quê. Senta aqui, tac. Então, assim, eles estão construindo uma consciência social mesmo, de entender quem eles são no mundo, né? Que eles têm que olhar em volta, que eles precisam ser carinhosos com as pessoas, com todo mundo, ser gentis. E essa coisa da cobrança escolar é um lance que é muito de cada pai. Né? Muito de cada um, com a sua criação, com seus valores. Mas eu penso que hoje a crise
em relação à saúde mental é tão grave que, para mim, na minha concepção, se eles crescerem com uma cabeça tranquila, legal, sem precisar se medicar, sem precisar se anestesiar, para mim já é lucro. Como sociedade, eu acho que se a gente conseguisse que os nossos adolescentes crescessem com cuca legal, como dizia Elis Regina, eu acho que a gente já estaria no lucro. Sabe? Eu acho que essa luta, assim, por produtividade, por competitividade, por criar crianças, você criar CEOs, eu acho, assim, uma grande bobagem. E, assim, o tiro vai sair pela culatra. Porque, você vê, essa semana eu fiquei muito chocada com esse menino que se matou e que o ChatGPT deu dicas e fez com que ele escondesse o segredo dos pais. É muito chocante tudo isso, É muito né? chocante. Só que assim, e o menino, ele fala num determinado momento, ele fala, eu vou fazer alguma coisa, me abaixar ou deixar a corda, mas amostra pra ver se eles enxergam e me impedem de fazer isso. Aí o chat vai lá e diz, não, esconde. Escuta, pelo amor de Deus, entende? Meus filhos chegam em casa, eu faço tipo um scanner. Toma uma picada, filho. Tu tá com um chupão no pescoço. É sobre presença. Eu vejo. Tu chorou, amor? Por que teu olho tá vermelho? Assim, é meu filho, entende? Ele tá comigo em casa. Ele não entra no quarto, se tranca e fica lá. Eles vêm. Sim. Eles vêm, a gente toma café da manhã juntos, quando tá tudo certo, cada um no seu horário. A gente senta na mesa, a gente se olha. Às vezes eu chego à noite, a gente tem um horário de jantar combinado, que nem sempre dá certo, mas assim, eu chego, me atrasei, ele tá jantando, um deles tá jantando com o celular apoiadinho, assim. Não vou brigar com ele por isso. Mas assim, eu chego, ele desliga. Ele chega, eu desligo. Entende? Então assim, eu não vejo problema na adolescência. Eu não tenho medo da adolescência e nem tenho medo dos meus filhos, que é outra coisa que eu acho que os pais estão com medo dos seus filhos, sabe? A gente não precisa ter medo deles como eles não têm que ter medo de nós. Um dos meus filhos, ele sempre, desde pequeno, ele foi assim, meio assim, ai, mas a mãe não vai gostar do meu desenho. Outro dia ele me falou, ele falou, mãe, quando eu fazia o dever contigo, eu tinha medo. Medo, amor, é a única coisa que eu faço de tudo para que vocês não tenham medo da gente. Muito pelo contrário. Então, assim, é muito triste o que a gente tá vendo, né? Muito triste. Assim, eu vejo crianças pequenas, mães preocupadas. Eu levei na médica, quer que dê Ritalina. Ritalina pro teu filho? É o que? A gente quer um monte de robô sentadinho olhando pra lousa? Tira a porra da lousa. Sabe? Vamos entender o que tá errado. Vamos romper com essa produtividade. Talvez o seu filho não é pra esse sistema escolar. Bota pra brincar, exato. Sabe? A minha filha com o celular é horrível mesmo. Eu vejo as coisas que ela vê assim. Enfim, ela não vê coisas horríveis. Ela vê coisas divertidas. Mas não é mais o desenho. Sim. Não é mais o cartoon. Ela não quer ver o cartoon, ela quer ver vida real, as meninas fazendo coisas divertidas, ela vê coisas bonitinhas. Mas assim, tudo bem, vê um pouquinho disso aqui. Agora vamos desligar e vamos brincar? Tô até com a massinha dela aqui. Vamos molhar o pé? Vamos pisar na lama? Sim. Vamos tomar um banho, nós duas? Sabe? E mais uma vez, os assuntos aqui se intercalam. É sobre presença e sobre amor. Né? Minha mãe é psicóloga, minha mãe sempre falou isso. Mostre para suas filhas que elas são muito amadas, né? Que aí elas vão ter um cuidado extremo com como elas vão te tratar ao longo da vida, o que elas vão trazer para você, porque eu acho que é sobre amor e presença, né? E é isso, tem recortes e recortes. Normalmente a vida é muito corrida, corre, os pais trabalham o dia inteiro, não conseguem ficar com os filhos, mas ainda assim, ou são pais separados, mas ainda assim que são separados, que essa unidade de família nunca se acabe, né? Mesmo que tenha uma guarda compartilhada, mesmo que não esteja presente ali todos os dias da semana, mas que tenha essa unidade de família, de amor. Eu acho que se você traz muito esse conceito de família, foi tirado da gente, né? Com esse pensamento mais progressista e foi colocado num pensamento mais conservador da família, né? Mas a gente tem que pegar esse lugar da família de volta pra gente, a gente tem que resgatar esse valor.
Sem hipocrisia, né? Porque na verdade virou um valor muito hipócrita, né? Porque ali a família é maravilhosa. Exato. Lá e depois o cara bota a peruquinha e vai fazer ponto no… né? Ou fala coisas horrorosas pro próprio pai, né? Exatamente. Então é um conceito que precisa ser muito bem cuidado, né? Pra não cair na hipocrisia, nem na positividade tóxica. Mas eu acho que nessa coisa que você tá falando, do amor, do olhar, da presença… né? É isso, não adianta estar presente com o celular na mão. Não adianta. Exato. Aquilo é um abandono completo de todas as partes, né? Bom, agora a gente chegou no nosso último quadro, que se chama Biblioteca Ecológica, que o pessoal gosta muito, que a gente dá dicas de, pode ser documentário, livro, filme, algo que tenha aumentado sua conscientização em relação ao mundo. Ai, nossa senhora. Vamos lá, cabeça. Tá, eu vou falar… Bom… O Harari é um autor que quando eu li, me deu uma perspectiva legal, assim. Eu gostei muito dos livros dele, os dois. Mas eu vou falar de um filme, não sei se você viu, Crianças Perdidas. Não. Você não viu? Não, é filme ficção. É um doc. Nossa, é a tua cara. Esse filme, bom, você já ouviu falar, é sobre uma tragédia de um aviãozinho que caiu na Amazônia colombiana, que tava a mãe e os 3 filhos e o piloto. E o piloto e a mãe não resistiram e as 3 crianças sobreviveram. 3 crianças, veja bem, uma de… Vou dar uma base aqui, uma de 6, uma de 4 e uma de 1. Nem tinha 1 ano ainda, ela fez 1 ano no meio do mar. Ai. E eles sobreviveram por… não sei se foi 1 mês, acho que foi 1 mês. Na floresta. Na floresta. Sozinhos. 1 ano. Pensa um bebê. E a criança de 6 outro cuidando. Bebê e uma criança de 6, 7 cuidando. E, cara, é muito forte esse documentário. Porque, nossa, ele me pegou em muitos lugares. Mas a busca pelas crianças foi incessante e muito frustrante. Porque não tinha como. Eles acharam o avião. Começaram a tentar mapear o raio de onde eles podiam estar. Imagina, pra onde, né? Eles foram no meio daquela floresta fechada. E assim, eles botam aviões… é tão forte. Eles botam aviões com alto-falante, com a abuelita chamando as crianças pelo nome, sabe? Então, pra ver se eles ouviam a voz da avó. E nada resolve. Eles não acham. E, enfim, tem um desfecho absurdo. Porque daí tem as Farcs que começam a procurar. E tem os homens da floresta que começam a procurar. Então eles juntam todo mundo num grupo, que a princípio é um grupo bem… com ideias e saberes opostos. Então rola toda aquela intriga do ego, e quem que sabe, quem que vai achar, e ninguém acha. Eles não acham as crianças. Aí eles começam a achar mamadeira, começam a achar meinha. É muito trevas. E aí, só que no fim das contas, não é, Giovana? Os saberes da floresta, eles dominam, né? Eles que sabiam exatamente o que deveria ser feito. Apesar deles terem se unido, foi super bonito, é super bonito. Ver. Eles adoecem, todos eles vão adoecendo, vão tendo diarreias e vômitos e febre, mosquito e tudo que tu pode imaginar. Então eles vão embora, todos vão embora, eles desistem. Não achamos, não devem mais estar vivos, tal, não sei o quê. E aí eles vão embora até que um pajé lá pede pra trazer a ayahuasca. E quem traz é a Farc. É muito louco. É muito louco. E aí o pajé toma, faz o ritual. E aí eu não vou contar o final. Olha, nossa, eu já quero muito ver. Mas é um negócio que a gente precisa olhar. A gente precisa. Esse documentário, ele é muito interessante nesse sentido. Ele tem uma linha, assim, que vai mostrando exatamente aonde a gente deveria estar focando as nossas energias. Quem que a gente deveria estar respeitando. E a sabedoria da floresta, da medicina de cura, né? É animal. Eu tive, agora, eu tô bem, enfim, agora no final de semana eu fiz tomada de Amazônia. Agora no final de semana eu fiz um ritual de ayahuasca com os indígenas, né? Sábado agora, então eu ainda tô toda reverberando.
E assim, os indígenas sabem muito mais do que a gente, brancos, pode imaginar que a gente sabe. Exato. Sabe? Eles são muito mais além. A gente tem que estar cada vez mais aberto para essa medicina, para essa cura espiritual que eles trazem, que a voz deles reverberem cada vez mais no Brasil e no mundo, sabe? Amém. Tomara, né? Ai, quero assistir. Oxalá já. que seja assim. Não, você vai amar. Nossa, vai amar. amei. Assiste o quanto antes, porque ainda mais que você tá na vibe aí. Então… É muito lindo. Eu trouxe 2 livros hoje, que um se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, você já viu? Daquela Liv Stromquist, é uma sueca, e fala muito sobre o amor nesse capitalismo tardio, né? Eu adorei essa expressão que ela usa, capitalismo tardio. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. E tem a peça, você sabe? Tem a peça. Tem, já aqui em São Paulo. Elas vieram, foram embora e agora vai recomeçar. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ah, não. Dá uma olhada no Instagram. De repente vamos junto. Olha, vamos, porque eu vi ela na Flip agora e eu saí completamente apaixonada nessa mulher. Ela, a autora? A autora, ela foi. E ela é uma feminista bem anticapitalista, assim, né? Esse lugar do feminismo. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Eu usei muito pro Amor e Sexo. Só descobri ele agora, tô apaixonada. Maravilhoso. E outro também que eu tô lendo, que é de uma autora que eu vi na Flip, também tietei. Falei, posso tirar uma foto com você? Rosa Monteiro, gente. Ela é maravilhosa. Todos os livros dela, O Perigo de Estar Lúcida, mas esse daqui, Nós Mulheres, onde ela vai fazendo são as colunas dela do El País sobre autobiografias que ela lê de mulheres. Ah, que legal. E então tem… Eu tenho um dela, mas é ficção. Eu ainda não li ficção dela. Eu só li os que ela faz essa pesquisa. Ela tem uma pesquisa muito debruçada sobre os temas, né? Sobre a loucura do escritor, e esse é sobre as mulheres. Ai, que legal. Então, assim, Rosa Monteiro, ela é espanhola, mas ela é uma escritora muito do feminino, assim. Então, é minha dica. Ela é maravilhosa, ela tá super bombada, né? Super legal. Encontrei ela na Flip no meio da rua, tietei. Falei, posso tirar uma foto com você? Ai, que legal. Sabe que eu nunca fui na Flip? Ai, você vai amar. Eu acho que eu vou gostar mesmo. Nossa, é a nossa Disney. Pois é. Quero Papo ver gostoso, comida gostosa. Se não ficar ruim, né? Porque tudo começa cool, de repente fica tudo… Mas é incrível. Tomara. E obrigada, Fernanda. Obrigada você. Adorei o papo. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você Muito pelo bom. convite. É isso, gente. Muito obrigada. Vocês que escutaram, curtam, compartilhem, avaliem-nos nas plataformas de podcast. E na terça que vem a gente tem mais um episódio. Um beijo.